Um tempo atrás, eu trouxe um vídeo sobre um site falso de assassino de aluguel, onde Da um cara hora. fez um site paródia no Google e mesmo assim recebeu diversos e-mails de pessoas realmente solicitando o serviço. Teve até militar que mandou e-mail se oferecendo pra trabalhar pro cara, olha o nível. Aí nesse vídeo, um inscrito comentou que existe um caso de uma mulher que tentou contratar um assassino de aluguel pra matar o seu próprio marido, só que todo o caso foi acompanhado e documentado pela polícia logo no início por conta de um amigo X9. E é essa história que a gente vai ver hoje, uma história bem bizarra da Dália e do Mike de Hipólito. Então, Ela contratou um assassino de aluguel pro se vocês marido, curtem esse mas tipo era de um vídeo, não esqueça de deixar o plot like aí, me twist. ajuda demais e é de graça. E Like, antes da gente like, começar, like. vamos a uma palavrinha do nosso Vamos. patrocinador. O vídeo de hoje é Vamos. patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como jogar. Não, apertei errado, apertei errado, apertei errado, apertei Um errado. tempo atrás, eu trouxe um vídeo se vocês curtem esse tipo de... Eu não O Mike já curto a 2 de Blaze. fevereiro de 2009, isso que eles fizeram e pediu de volta que ainda começaram a não podem gastar e joguem com responsabilidade. O link tá aí na descrição e agora vamos ao nosso vídeo. Quando Dália e Mike se conheceram, ela trabalhava como corretora de imóveis e como acompanhante. Na época, apesar de ser casado, Mike entrou em contato com Dália pois estava procurando por uma acompanhante. Eles se deram muito bem e começaram a se aproximar, o que levou os dois a manter um relacionamento por debaixo dos panos, afinal Mike ainda continuava casado. Porém, sua esposa acabou descobrindo o que estava acontecendo e pediu o divórcio. Com isso, o Mike e a Dália poderiam ficar juntos e foi exatamente isso que eles fizeram apenas 5 dias depois do divórcio. Né, mano? Eles se casaram no dia 2 de fevereiro de 2009. O recém-casal então passou a morar na Flórida, no condado de Palm Beach, mas tem uma cidade chamada Júpiter. Especificamente, e conhecendo um pouco mais dos dois, mesmo antes de conhecer Dália, o Mike já não costumava andar na linha. Ele ficou preso por 2 anos após descobrirem que ele fazia parte de uma empresa de telemarketing que aplicava golpes e roubava os clientes. Na verdade, quando conheceu Dália, Mike ainda estava na condicional, uma condicional de 28 anos, diga-se de passagem. Segundo Dália, ela não sabia desse histórico de Mike e só ficou sabendo quando um policial bateu na porta da casa deles e explicou a situação. Já o Mike disse que ela sabia de tudo. Mas ainda com essas divergências, o casal era muito unido e pareciam fazer muito bem um pro outro. Eles viajavam, passeavam, os vizinhos diziam que eram boas pessoas, e enfim, pareciam realmente ser um casal tranquilo, porém, Mike ainda costumava se meter em encrencas. Diziam que ele não conseguia ficar longe do crime e ainda cometia um delito aqui e outro ali, principalmente envolvendo drogas. Uma vez voltando pra casa, ele quase foi preso quando os policiais encontraram um pó branco no seu carro. Ele já sofreu também denúncias anônimas. O cara tava querendo fazer um pão de noite, afirmando que era um traficante, mas isso nunca deu em nada. Pra Porém, fazer com um medo de pão, uma possível prisão, ele decidiu fazer um pãozinho. transferir o nome da casa dele pra Dália para que nada acontecesse com a propriedade. Dália tinha um amigo muito próximo. Na verdade, era alguém que ela sabia que poderia contar pra qualquer coisa. Seu nome era Mohamed e os dois se conheciam há anos. No dia 31 de julho de 2009, a Dália entrou em contato com o Mohamed pedindo um favor. Eles se encontraram no estacionamento de um posto de gasolina e Dália contou no pátio do posto. Estava com problemas no relacionamento e que precisava conversar com alguém. Ela disse que estava vivendo um relacionamento abusivo e precisava de ajuda para sair de perto do Mike. Mohamed disse que ela poderia entrar com um processo de divórcio e que isso resolveria os problemas, mas ela falou que não. Dália afirmou que a situação era muito delicada e que isso não seria resolvido de uma forma pacífica como num divórcio. Aliás, segundo ela, o divórcio já tinha sido uma opção, porém o Mike não teria reagido bem e ela estava desesperada para poder encontrar uma outra solução. E aí ela pediu pro amigo um contato de um assassino de aluguel e Mohamed ficou muito confuso porque ela nunca apareceu tendo papos desse nível com ele. Só que ela realmente parecia estar falando muito sério e com medo até de ser envolvido, ele decidiu contar tudo pra polícia. Toda a história inicial falada pra polícia foi bem confusa, porque Mohamed disse que tinha uma amiga que inclusive já teve relações sexuais que queria matar o marido, mas ele não tinha muitas informações pra dar, como o nome completo dela ou o local onde ela morava. Incrivelmente, a polícia não descartou a história dele e decidiram pensar em algo pra confirmar a suspeita, porque o Mohamed parecia muito 2009, cara. a verdade. As autoridades decidiram então usar o próprio Mohamed como isca, plantando um microfone na sua camisa, câmeras no seu carro, e ele precisaria ir conversar pessoalmente de novo com a Dália. Ele aceitou a proposta e assim foi feito. Os dois marcaram de se encontrar novamente no mesmo posto, enquanto os policiais acompanhavam tudo de longe. Rapidamente, o papo sobre o assassinato começou e Mohamed começou a atuar. I know him, you know, like, he's good at it. But now, how am I supposed to know what day he's gonna do it? He might tell you, oh, like,
to get out of town or something for a day. I'm not going out of town. His mom is not gonna be suspicious of you or anything like Why that. me? You know what? You Telling say somebody, that- you know, nobody's gonna be able to point a finger at me. Os policiais ficaram até assustados porque Dália parecia ter certeza demais do que ela queria, custe o que custasse. Até porque ela já foi bem preparada para essa conversa, já levando mais de $1000 em dinheiro físico e fotos impressas do marido para serem entregues para assassino. Os oficiais então se organizaram e um deles se tornou o assassino de aluguel falso que Mohamed apresentaria Mano, mas que mais que eles precisam? Já tem uma confissão. para Dália. Eles se encontraram no estacionamento próximo a uma praia e o papo começou. How sick and you got everything going. Well, that's up to you. I mean, you're gonna sound like 15. So it's fun to make sure that, you know, this is what you want. If you want to do when it's done, you know, you have to have an option to change your mind. I'm positive, like 5,000%. 5.000%. Tanto o policial disfarçado quanto os oficiais ao redor que estavam acompanhando o caso foram unânimes em dizer no quão chocante foi ouvir a Dália com tanta certeza do que ela queria fazer. O policial disfarçado fez questão de deixar claro ali no momento que depois que eles conversassem, eles não iriam se ver novamente, dizendo pra ela, ó, pô, se você quiser cancelar, essa é a sua única oportunidade, a sua única e a sua última. Mas mesmo assim, ela confirmou o serviço sem pensar duas vezes. Então eles seguiram com o plano e o combinado foi que em uma manhã ela iria ir pra academia e quando voltasse pra casa, o seu marido já estaria morto. O bizarro é que Dália não só fazia ideia de que a polícia estava acompanhando tudo pelas câmeras do carro, mas naquela semana o programa de TV Cops estava sendo gravado na cidade dela. E por conta do modo dela de agir, eles decidiram participar das gravações com os policiais para posteriormente colocar no programa. Dália e Weed, o assassino falso, haviam decidido que o crime aconteceria no dia 5 de agosto de 2009 e até o momento ela já havia dado $7.000 adiantado pelo serviço. O dia combinado Dinheiro, chegou hein? e Dália fez a sua parte indo pra academia logo cedo e deixando o Mike sozinho em casa. Enquanto estava na Tadinho do academia, Mike. ela recebeu uma ligação de um policial afirmando que uma ocorrência estava ocorrendo na residência dela e que ela precisaria ir pra lá. Quando Dália chegou, a polícia já estava em peso lá, com investigadores, com jornalistas, com tudo, até com fitas de Esperando segurança, ela. porque afinal Aí o marido dela sai de lá de dentro. John Cena, pam, panana. o crime acabou de acontecer. I'm Sergeant Oh. Ramsey. I'm the one that called you. Thank you for coming. I'm sorry to call you. Listen, we had a report of a disturbance at your house, and there were shots fired. Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, ma'am. He's been killed. Atuou fino, cara. Atuou fino. He's been killed, man. I'm sorry. A cara do policial. Não. É triste. Listen. Try to calm down. Listen, right now what we need to get you to the station. Ela até deu tremedinha na mão. Police station. We can't let you Rapaz. in, man. We have to do our job. You want us to find this killer. Rapaz, ô, será que ela tem... We need you to calm down. I'm gonna need you to go with these detectives, okay? Does he have enemies? Is there anyone that would want to hurt him? Boy, we've already taken care of dogs with animal control for right now. Everything's under control, Colocar ela dentro do carro, ele tá lá dentro do carro. and we'll take care of everything Bazinga. else, okay? E aí, convincente a Não, atuação? pra caramba, velho. Pra caramba. Dália fez um baita Amei. teatro e se os Amei. policiais não soubessem a verdade, talvez eles tivessem acreditado. Ela foi conduzida pra delegacia fez o e trampo. adivinha quem que tava lá? O Mas como é Mike que não acompanhando tava, todas as véi? gravações ao vivo. Bom, a parte do assassino agora tava cumprida, então ela precisava fazer a parte dela, que era se livrar da polícia. Os policiais a levaram pra uma sala de interrogatório, onde começaram a perguntar sobre o que ela sabia da vida de Mike, que poderia levá-los à solução do caso. Ela começou já falando bastante, dando todos os motivos do porquê alguém iria querer vê-lo morto, que ele Aí ele era bem envolvido aparece, com ele coisas quebra essa parede aqui. Pá, pam, panana. erradas e tudo Ia ser da mais, hora. e que provavelmente tinha muitos inimigos, Isso é uma enquanto coisa que aconteceria no show do João Kleber. o rapaz estava na sala do lado escutando tudo. He's been trying to get off probation. And it's just been nothing but problems the whole time that he's been trying to get off. People weren't happy that he was getting off probation. I'm just watching it, and they're like asking questions to me. Did you know? And I'm like, no. I said, trust me, I had no idea. Imagina a cara do Mike vendo tudo aquilo e Cara, vendo como que paia. ela iria sustentar o personagem se ela tivesse achado um assassino de aluguel de verdade e tivesse realmente feito o que ela planejava. É Paia, né? assustador olhar por essa Não, ótica. E se foi você... Não, se fosse comigo, eu ia ficar... Eu tava tremendo. nessa hora que os policiais tiveram uma ideia. E se o assassino de aluguel aparecesse preso e aparecesse ali na sala dela? Como que ela ia reagir? There's no more games with you Perfeito! and I. Now we're going to get down to serious business. I want to know if you know this guy. Bring this guy in here.
Reação. Get over here. Get over here. You know who this guy Reação. is? No, You've never seen him before. I've never seen him before. Do you know her? What were you doing coming out of her house? Get him out of here. Aparentemente, depois das respostas dela, a paciência do detetive acabou e ele resolveu jogar tudo na mesa. Pô, paia, hein? Paia. Going to jail today for solicitation of murder. You're under arrest. That's an undercover police officer. Pô, mas... Pô, dá pra inventar uma firula. We Ainda. filmed everything that you did. Recorded everything that you did. You're going to jail for solicitation of first-degree murder of your husband. I didn't do anything. Did you hear what I just told you? I heard what you said, but I didn't do Everything, anything. listen to me. Everything has been recorded. You were photographed in the convertible when you sat in his car. Mesmo com a notícia dada pela polícia, a Dália não parecia acreditar no que Tem estava que sair ouvindo do e ela só personagem afirmava não, que cara. queria ir pra casa. Não pode sair do personagem. Parecia que o desespero realmente estava batendo e ela não esperava mesmo nessa possibilidade. 7 conto por Ainda lixo. mais quando o policial falou essa frase dela de estar 500% certa do que queria fazer, ela ficou em completo choque. 50. E pra jogar mais lenha na fogueira, enquanto ela 5 estava mil. algemada, olha quem apareceu. Oh my God! O grande. Come here, please. Come here. Mike, come here. Come here, please. Come here. Come here. Come here, please. Come here, Mike. Why not? I didn't do anything to you. Mike, come here, please. Come here. Rebecca, back to booking, please. Nessa hora as coisas começaram a Ei. fazer um pouco mais de sentido, Da hora, tanto da pros hora. policiais quanto pro próprio Mike, que ainda não sabia direito os motivos. A Dália queria a casa dele, que inclusive ela já tinha conseguido, já estava no nome dela, e agora ela queria Burra. o dinheiro e ter a certeza de que ele não apareceria novamente. E ela tentou fazer isso de outras formas, como por exemplo, fazendo ligações anônimas pra polícia, denunciando o marido por tráfico de drogas e por outras coisas, mas isso nunca deu resultado. Mike nunca tinha pensado que isso poderia estar passando pela cabeça de Dália, e por isso ficou sem chão ao descobrir que a mulher a quem ele jurou amar Paia. pra sempre tentou planejar o seu assassinato. Mesmo com toda a insistência da polícia e a afirmação Não de que saiu do ele tinha personagem, gravado né? tudo, Dália não dava o braço a torcer. Como é que não, hein? Tem que sustentar mentira até a hora que alguém me dá um tiro. I never said I wanted him killed. Yes, you did. It's on tape. I didn't say. It's on tape a lot, so you did. I didn't say that I wanted him killed. I didn't. Dália foi levado pra prisão do condado de Palm Foi Beach nessa, né, assim que o minha guerreira? interrogatório foi finalizado, sem nenhuma confissão. Não que eles precisassem, é claro. Já Na tinha prisão, tudo. Dália pediu pra ligar pro Mike e essa ligação foi bem estranha. Habla. Yeah, what's up? Hey, what's up? Hey, listen, I don't want to fight with you. Honestly, I can't help you. Mano, o cara é o personagem mais padrão de filme americano. Tipo, o cara legal. Hey, what's up? Don't you understand what just happened? What they're saying is not true. How is that possible? Like, I'm sitting here. It's not true. It's not possible. You wouldn't even give me 2 minutes to talk to you, but it's not possible. What they're Hey. saying is not true. How in the hell did I hear it and see it? I heard what you heard. It's not true. I Nossa, se o cara caísse nessa também, eu ia ficar revoltado, hein? heard and I saw what you saw. Everything they showed me. And how is it not? How are you telling me that? I It's am not giving you my word that it's not true. Daddy, I couldn't help you if I wanted to. Like, please, I need an attorney. Can you please help me? Pega os $7.000 que você deu pro cara lá e paga um advogado. Ah, não tem como, né? Your brother was here and I spoke to him. And he's gonna go talk to your mom. I called them for you already. So everybody knows where you're at. I took care of I it. know that I need your help, okay? This is not true. How do you explain what I saw and heard? Like, I am limited on my phone call. You know more than anybody. It's not true. Just give me time so I can talk to you. What? What did it say? I saw it. I heard it. I saw what you saw and I heard what you heard. Okay, what the You said you wanted to have me killed. I heard that. What's the Not true. problem? That is not How is true. it not true? How can you believe that? I heard your voice. É o How quê? can you believe it? That isn't the point. I heard you say it. It's not. I heard what you heard and it's not. What did I hear then? I heard you say. I heard the tape.
Ah, mano, é a mesma coisa, é loop. Okay, I heard the tape and I saw pictures and I saw the whole 9 yards. I saw all of it. So why would you meet a black guy in a parking lot? Explain that. I'm sitting here on the phone. Como é, Why amigo? would you meet a black guy in a parking lot? Explain that. I'm sitting here on the phone. I will tell you when I see you in person. Please. Esse cara aí, I can't come there anyway. I'm not allowed there. That's not true. isso aí tá muito além. They tell you that on purpose. That's not true. I don't know what you could tell me. Even if, let's pretend, I said, oh, it's all better. I can't, they're charging your ass. Don't you get it? I didn't do anything. Please. I don't know what to say to you. Ah, mano, que agonia, velho. Na moral, é a mesma coisa. Eu não vou ver essa ligação inteira, não, porque a única coisa que me fala é: ah, mas é mentira. Ah, mas eu vi tudo que você viu e ouviu. E é mentira. Ah, mas eu ouvi e vi. Ah, mas tudo que você ouviu e viu, eu também ouvi e vi. É mentira. Ah, mas eu ouvi e vi. Ah, mas tudo que você ouviu e ouviu é mentira. Mesmo sabendo que o Mike tinha acompanhado tudo, todas as vou ficar filmagens, louco. todos os áudios, o próprio interrogatório, ela continuava sustentando o personagem. Tudo que ela ouviu e viu era mentira. E pior, ela não tava agindo só como se ela fosse inocente, mas tava jogando a responsabilidade pra ele, perguntando toda hora: como que você vai me ajudar? O que você está fazendo pra me ajudar? E o Mike só persistiu naquela ligação por conta de uma coisa: a casa dele. O Ibope, ele havia né? passado a casa pro nome dela, mas é claro que ele não ia querer manter desse jeito, porém ele sabia muito bem que a Dália não ia ceder. E isso foi confirmado na ligação que ela fez pra sua mãe assim que parou de falar com o Mike. Hello? Mom, I'm in jail. I know, Dalia. I know. I I need know. you to call I know. Okay, who do you want me to call? What is it? I need you to call Mike in New York, please. I called already and I called Dalia. I'm in the county jail. I need you to call. What did Mike say? Is he coming? Everybody's coming, Dalia. We're going to go ahead and get your lawyer, okay? Don't worry. Yes, I'm here, Mom. Mike did this to me. Okay, Dalia. I didn't do anything. Foi ele que fez. You did it. I know you didn't. I know you didn't. Não, não fez não. I want him out of my house. Okay, well, Errado não é ela não, errado é eu. Tô aqui vendo essa balbúrdia comendo uma pipoquinha. right now we're going to need to have a lawyer first, It's my okay? house. The title's in my name. Pois é, mesmo depois de tudo, ela ainda tava tentando garantir a casa que era do marido, ex-marido agora. Dália foi solta pra aguardar julgamento em liberdade no Na dia casa seguinte, dela, né? após pagar cerca de 25 Tem dinheiro, hein? mil dólares de fiança. Nesse meio tempo, Mike entrou com o processo de divórcio. A situação, que já Realmente, parecia né? ruim o suficiente, piorava a cada passo que a investigação dava em direção a Dália. A cada passo, mais próximo do precipício. Havia mais um homem envolvido. Seu nome era Mike Stanley e ele era o ex-marido da Dália. Ah, é pra ela tá falando pra ligar pro Mike, né? Pô, achei que o Mike era o... Eles voltaram a conversar e Dália comentava frequentemente sobre o que ela queria fazer com o outro Mike, o marido. A polícia Então, encontrou é centenas de dois mensagens Mike, é isso que eu tô falando, né? dos dois, Confuso. todas envolvendo o plano pra tirar o Mike de cena. Se liga no nível da conversa. Na Mike primeira 2. mensagem, ela disse que ainda ama o ex, toda a atenção que ele dá e tudo mais, e ele responde correspondendo, dizendo que ela é a número 1. Depois, ela disse que precisava de alguém profissional pra encontrar ela e o Mike no tribunal de Miami e agir como secretário pra pegar um papel, e ela pagaria $500 por isso. Depois rolaram mais algumas declarações. Ela disse que eles eram almas gêmeas, que eram feitos um pro outro e que já tinha até mentira. escolhido o nome pro futuro filho que eles teriam. E ela complementou dizendo que ele é o verdadeiro amor dela. Aí eles seguiram com o papo do que fazer com o marido de Dália, e olha um dos planos que ela tentou pôr em prática. Ela se declarou mais um pouco e disse que tava cansada desse filho da puta e que precisavam estrategizar as Pô, mas eu acho que ela não escreveu censurado, não. drogas logo, pra ele ser preso logo nesse fim de semana. Essa foi só a ponta do iceberg, porque tinham mais de 900 mensagens, todas nesse teor, tentando encontrar alguma forma de incriminar o Mike ou tirar ele realmente Mas de esse cena. cara- Mike Stanley, o ex, foi a primeira tentativa de Dália de se livrar do marido. Quando não Ela deu certo, mandou- ela foi até o ativou- Mohamed, que, bom, também não deu muito certo. Mas como é que o julgamento começou em Mohamed já vazou a informação no primeiro segundo? Ela falou de matar o cara, o abril Mohamed de já vazou a 2011, informação. E a defesa bizarramente afirmou que nunca houve a intenção de machucar ninguém. Em abril de
certo, ela foi até o Mohamed, que, bom, também não deu muito certo. O julgamento começou em abril de 2011 e a defesa bizarramente afirmou que nunca houve a intenção de machucar ninguém, mas sim que o que foi planejado foi a participação deles no programa de TV, como uma forma de começar uma nova carreira. Eles afirmaram que Dalia, Mohamed e Mike estavam juntos nessa e tinham a mesma intenção. Porém, esse argumento não foi sustentado nem por uma hora, porque a própria defesa de Dalia começou a apontar o dedo pro Mike como se ele fosse o real culpado. O que eles esperavam era que Mike tivesse uma série de argumentos novos para poder apresentar no caso. Ele disse que encontrou no seu carro um saquinho com comprimidos e que depois de descobrir tudo, entendeu que Dalia havia plantado aquilo ali para incriminá-lo. Outra coisa que o Mike contou no tribunal foi que em um dia a Dalia ofereceu para ele um chá do Starbucks e ele contou que depois de alguns goles começou a se sentir mal. Foi quando posteriormente ele descobriu que dentro daquele chá tinha uma substância anticongelante que é feita para passar em superfícies para que justamente previna a formação de gelos e coisa do tipo, e essa substância é muito tóxica para humanos. Mas mesmo com tudo isso, a defesa ainda tentava colocar a culpa no Mike, chamando ele de mentiroso e manipulador. You're a prosecution witness, is that right? Yes. Okay. An oath to tell the truth, right? Yes. And when you were placed on probation, again, you are presumptively telling the truth, right? Yes. But you've admitted that you're a liar, haven't you? Yeah, I've been dishonest. Yes. Not just when you committed your crime, but while you're on probation, too. You're lying to your probation officer like it's nothing. I guess it's okay with you to lie to your probation officer. A Dalia ali também é. But my question is that something you don't take serious either? I take it very serious. Obviously. Dalia logicamente negou aquelas mensagens, disse que nunca aconteceram e que inclusive nem falava mais com o ex, nunca mais voltou a falar com ele. Após 3 horas apenas analisando os conteúdos, o júri chegou a um resultado. Bandindinha. Then, Ms. DiPolito, I'll accept the verdict of the jury. I'll find you guilty. I'll adjudicate you guilty. And I'm sentencing you to 20 years in the Department of Corrections. I'll give you credit for all the time that you've been on in-house arrest. I'll subtract that out. I'm not obligated to do that, but I'll give you credit for that. Thank you, Your Honor. So that would be from the day of arrest. So from the day of arrest through today's date, we'll come off of the sentence. I wish you well. I hope things turn around for you. I hope you're able to make something of your life. You're a young woman. You'll get out of prison. You'll be a changed person, and hopefully you will take that opportunity at that time to make the most out of what remains ahead of you. E assim foi feito, ou pelo menos naquele momento. Em 2014, Dalia recebeu a oportunidade de um novo julgamento, alegando que o júri popular foi selecionado incorretamente. O segundo julgamento aconteceu em 2016 e nele o advogado de Dalia agora estava alegando que o departamento de polícia da cidade agiu de maneira incorreta ao forjar a cena do crime. Ele disse que a cena foi aumentada para aparecer no programa de TV e que tudo foi muito dramatizado. Nesse segundo julgamento... Ela também foi atora pra caralho, atriz pra caralho. Pareça, o júri não chegou a um veredito, o que fez com que eles tivessem um terceiro julgamento. No meio tempo que decidiam sobre esse terceiro julgamento, enquanto estava na prisão domiciliar, Dalia deu à luz ao seu filho. A criança não era de nenhum dos Mikes, mas sim de um cara chamado Robert Davis. O terceiro julgamento aconteceu em 2017 e a defesa de Dalia voltou a atacar o Mike, dessa vez apontando o passado sombrio dele e alegando também que agora a Dalia tinha um filho pra cuidar em casa. Bom, isso de nada adiantou, pois Dalia mais uma vez foi considerada culpada. Dessa vez, ela foi condenada a 16 anos de prisão. Em 2019, foi solicitado que a condenação de Dalia fosse revista, mas a Suprema Corte negou o pedido imediatamente. 11. Pior que não. Como não tem mais opções, Dalia ficará presa até 2032. Quanto aos outros personagens da história, o Mike, o marido ou ex-marido agora, encontrou uma nova parceira e vive feliz. O Mohamed, que denunciou a Dalia inicialmente, acabou morrendo em 2021. E Mike Stanley, o ex-namorado, não costuma aparecer muito na mídia, é uma pessoa bem reservada, então não se sabe muito bem o que aconteceu com ele. Que caso bizarro, povo. Imagina se lá no começo, como essa história seria diferente se o Mohamed realmente tivesse encontrado uma pessoa pra fazer o serviço. Olha onde isso não ia ter parado. E se vocês curtiram esse vídeo aqui, dê uma olhadinha no meu último sobre o site falso de assassino de aluguel que prendeu alguns criminosos. Tá bem legalzinho. A história da caça às bruxas é muito...